gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é terça-feira e nós iremos estudar ciências e depois matemática. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de ciências, vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 27 de outubro e nós iremos trabalhar o livro. Primeiramente, a página 97 e 98 e depois a página 101 a 103. Então, você pode dar um pause no vídeo, terminar de copiar a rotina e vamos lá. Pegue seu livro, abra na página 97, onde diz som. O professor Alexandre já trabalhou um pouco com você sobre isso, né? Diz assim: você viu que podemos nos comunicar utilizando sons. Existem muitas maneiras de nos comunicarmos por meio do som e fazemos isso muitas vezes diariamente. Agora diz assim: converse com os colegas. Número 1. Feche os olhos por uns minutos. Concentre-se nos sons que consegue ouvir e procure identificar cada um deles. Você ouviu algum som? De quê? De carro, de passarinho? A prof está ouvindo de passarinho nesse momento. Vamos lá. 2. Que sons vocês conseguiram ouvir? 3. Os sons vinham de lugares próximos, distantes ou muito distantes de vocês? Próximo, né? Havia sons curtos e longos? Os passarinhos estão cantando bastante. Tem carros passando também. Os sons... você sabe dizer como os sons que escutamos são produzidos? Os sons são produzidos pela vibração de um corpo. Observe as imagens a seguir. Ao batermos um tambor, fazemos com que esse corpo vibre e produza som. Quando tocamos as cordas de um violão, elas vibram e emitem sons. Tem essas imagens aqui. Gente, antes da gente continuar, coloque a data de hoje aqui em cima, na página 97. Hoje é dia 27/10. Então, aqui tem a imagem de um violão, de tambor. Então, enquanto eles vibram, eles emitem sons. Então, é pela vibração de um corpo. Página 98. A nossa voz também é produzida por vibrações de uma estrutura localizada na garganta, as pregas vocais. Então, ali tem uma imagem, né? Olha ali, ó. As pregas vocais vibram e se abrem e fecham para produzir os sons. Muito interessante, né, gente? Fica aqui na garganta. Então, se a gente colocar aqui a mão, a gente sente vibrando, ó. E é isso que faz o som, né? A capacidade de produzirmos sons, somada à nossa capacidade de dar significado aos sons que produzimos, permitiu que o ser humano desenvolvesse a linguagem. Com o tempo, em diferentes regiões do mundo, surgiram vários idiomas: português, quimbundo, espanhol, inglês, alemão, italiano e tantos outros. Ali ao lado tem o que é quimbundo, língua do povo banto falada em Angola, na África. Ao falarmos, aqui nessa imagem agora, ó, gente. Ao falarmos, nossas pregas vocais vibram, é assim que conseguimos emitir sons. Os sons produzidos por uma pessoa ao cantar, ao tocar um tambor ou ao tocar um violão são diferentes. Alguns sons são mais graves e outros são agudos. Por exemplo, o som de um trovão é um som grave. Já o som de um apito é um som agudo. Cite alguns exemplos de som agudos e de sons graves. Então, sons graves são emitidos por boi, leão, tigre. E sons agudos são os emitidos por gato, pintinho, passarinho.
Então, tá bom. Acredito que vocês já tenham trabalhado com o professor Alexandre essa parte, né, gente? Então, os sons são emitidos pela vibração de um corpo. No caso da fala, é a vibração das cordas vocais. Existem sons graves, que são aqueles, né? Como, por exemplo, o trovão. E os sons agudos, como, por exemplo, o som de um apito, que é mais fininho, que a gente chama, e mais grosso, quando é grave, né? Então, essa foi o nosso estudo sobre o som. Agora, vamos para a página 101, ali embaixo, ó, onde diz luz. Você já tentou encontrar algum objeto em um quarto escuro? É bem difícil, afinal, não conseguimos enxergar no escuro. Isso acontece porque, para enxergarmos qualquer objeto, é necessário que a luz chegue até os nossos olhos. Sabemos que alguns elementos emitem luz, como o sol, o fogo, uma lanterna, uma lâmpada. Mas, então, como conseguimos enxergar os elementos que não emitem luz, como uma porta, uma pessoa ou um lápis? Nós enxergamos esses objetos porque eles refletem a luz que recebem. E é essa luz refletida dos objetos que chega até os nossos olhos e permite que os enxerguemos. Olha lá, então tem uma imagem, o lampião emite luz. O livro reflete a luz da lanterna, ali ó, a menina lendo. Página 102. Gente, esse quadro aqui falando sobre a lei do silêncio, a gente vai falar em outro momento, tá? Vamos lá, página 102, luz branca. Você sabia que a luz branca é formada por várias cores? Essa propriedade pode ser observada na natureza, quando a luz passa pelas gotas de água das nuvens e se decompõe em suas cores, formando o arco-íris. Também podemos observar a decomposição da luz branca quando ela atravessa um prisma. Olha ali, ó. Então, ali tem duas imagens, a luz decomposta em suas cores pelas gotas de água suspensas no ar. Então, quando tem gotinha de água suspensa no ar e a luz do sol atravessa ela, ela decompõe as cores que estão contidas na luz branca. Porque a luz branca nada mais é do que todas as cores juntas. Interessante, né? E daí, quando a luz do sol bate nela, e ela, naquela gotinha que serve como um prisma, ela decompõe todas as cores e forma o arco-íris. Aqui tem, ó, o prisma, gente, é tipo uma pirâmide, só que ele é em forma de retângulo, tá? Luz decomposta em suas cores por um prisma. Então, dá para fazer essa experiência, uma luz, né? Quando atravessa um prisma, ele decompõe as cores e fica tudo colorido. Ali embaixo, a luz e a visão. Você já viu que o corpo humano tem 5 sentidos principais. Quais são eles? Visão, audição, olfato, tato e gustação. Eles agem em conjunto e trazem informações sobre o mundo à nossa volta. As informações que recebemos pela visão dependem da luz que entra em nossos olhos. Então, pela visão, ó, tudo depende da luz que entra pelos nossos olhos, que reflete nas coisas e nós enxergamos. Sem luz, olha, que bom, encontrei um lápis amarelo. Ela tá vendo que é amarelo porque ele está refletindo a luz que está, né, chegando nele. Sem luz, não podemos enxergar os objetos com suas formas e cores. A luz refletida pelos objetos entra nos nossos olhos e forma uma imagem que é enviada ao cérebro. Sem luz, não há imagem, por isso não enxergamos no escuro. Em nosso cérebro, as imagens são interpretadas e com essas informações podemos nos orientar, caminhar, produzir objetos, ler e escrever, enfim, podemos perceber o mundo e agir nele. Tudo por quê? Porque a luz nos permite ver e fazer tudo isso, né? Quando ela chega no objeto e o objeto reflete essa luz. Alguns animais, assim como seres humanos, são capazes de enxergar imagens coloridas. Alguns. Outros, como os cães, não enxergam muitas cores. Tudo depende da visão, né?
de cada um. Outro aspecto importante é o que o preto, ele não reflete a luz. Então, por isso que quando nós estamos no sol com uma roupa preta, a gente esquenta muito mais. O preto esquenta mais, porque ele absorve mais aquela luz, né, aquele calor, do que reflete. Já a roupa branca, ela reflete a luz. Então, o calor chega e vai, né? Refletir é quando, né, bate e volta. E o preto não, o preto ele absorve. Por isso que quando a gente está de preto no sol, a gente tem mais calor do que se estivéssemos de branco, porque o branco reflete, tá bom? Agora é com você. Página 103, exercícios. Número 1, observe a ilustração. Então, aqui tem um menino, né? Tem um vaso e uma luz, ó. Então, aqui tem um corpo luminoso que emite uma luz, né? Então, a luz refletida deste objeto vai até a visão dele. Essa luz está iluminando esse corpo, que é um vaso, ó, e está chegando na visão dele. Por isso, ele pode perceber que é um vaso, que é azul, tudo isso. Letra A. Explique o motivo pelo qual Carlinhos consegue ver o vaso. Use na sua resposta as palavras que estão no desenho. Então, você pode escrever ali. O vaso reflete a luz que chega aos olhos de Carlinhos, formando uma imagem em sua retina. O cérebro interpreta as informações e Carlinhos se dá conta de que está enxergando um vaso. Então, você pode usar, né? Essa foi só uma sugestão. Você pode usar essas palavras que estão ali e com as suas palavras escrever qual é o motivo pelo qual Carlinhos consegue ver o vaso. Por que ele consegue ver o vaso? B. O que acontecerá se alguém apagar a luz? Por quê? Ele vai continuar enxergando o vaso? Não, né? Ficará no escuro, sem luz refletida, a gente não enxerga. E a número 2, o arco-íris se forma quando a luz solar atravessa as gotas de água suspensas no ar e se decompõe em suas várias cores. Letra A. O que acontecerá com o arco-íris se uma nuvem escura encobrir o sol? Explique. Será que vai ter a decomposição da luz se não tiver a luz? Não, né? Ele vai desaparecer. B. E se não houver gotas de água suspensas no ar, vai ter arco-íris? Não tem, né, a decomposição da luz daí sem as gotinhas. Por isso que quando a gente vê que está chovendo e que tem sol, a gente corre para olhar o céu. Por quê? Porque se está chovendo é porque tem gotas, né, no ar. E se tem gotas no ar e tem a luz que atravessa essas gotinhas, reflete o arco-íris, se decompõe as cores. Então, sem gotas de água não tem arco-íris porque não haverá decomposição da luz. Precisa dessa decomposição da luz para refletir o arco-íris lá em cima. Por isso que em dias de sol não tem arco-íris, só quando tem uma chuvinha, né? E o sol junto. Então, você pode colocar a data de hoje aqui na página 103 também, dia 27/10, e nossa aula de ciências foi até aqui. Um beijo e agora vamos para matemática. Pega o seu caderno de matemática, vamos colocar a data de hoje. Hoje em matemática nós também utilizaremos o livro. São exercícios das páginas 229 e 230. 229 e 230. Vamos lá? Você pode dar um pause no vídeo, terminar de copiar essa parte e já vá abrindo o seu livro lá na página 229, onde diz Malas para a Viagem. Diz assim: Betty trabalha em uma loja de malas e na sexta-feira passada ela vendeu a um único cliente 3 unidades da mala que aparecem na imagem ao lado. Quantos reais o cliente de Betty gastou nessa compra? Então, ali tem o preço, ó. Uma mala custa quanto? Então, quanto custa 3 malas?
Observe e compare o modo como Diana e Humberto calcularam o resultado de 3 vezes 126. Depois complete a resposta. Letra A. Diana calculou usando a decomposição. Então, quando a gente está sem calculadora, a gente decompõe e faz por partes e depois soma. Ó. 3 vezes 126. Bom, 126 é igual a 100 mais 20 mais 6. 3 vezes 100 é 300. 3 vezes 20 é 60. E 3 vezes 6 é 18. Então, 300 mais 60 mais 18 é quanto? Ó, 18 é 10 mais 8. Então, ó, foi indo, ó. 300 mais 60 mais 10 mais 8. 300 mais 70, que 60 mais 10 é 70, mais 8. Então, é igual a 378. Muito bem. Ela fez o cálculo decompondo o número, né? E Humberto, ali na letra B, calculou usando o quadro de ordens, que é aquele que a gente já está acostumado, né? 3 vezes 126. Então, primeiro a gente multiplica a unidade, né? 3 vezes 6 é 18, sobe um lá para cima e desce o 8 aqui para baixo. 2 vezes 3 é 6, mais 1 dá 7. E 3 vezes 1 é 3. Então, fechou 378. Resposta. O cliente de Beth gastou 378. Muito bem. Página 230. Você pode também colocar a data de hoje é 27/10. Diz assim, mais atividades. Número 1. Calcule usando o quadro de ordens. Então, a letra A você deve calcular sozinho, lembrando que primeiro a unidade, depois a dezena e depois a centena, se tiver, tá? 4 vezes 43, a letra A. Letra B, 3 vezes 65. E letra D, C, 2 vezes 287. Faça com calma e atenção. Resolvendo mais problemas. Número 2. Na semana passada, a livraria Leia Mais recebeu livros para repor seu estoque. Foram recebidas 4 caixas com 36 livros de literatura infantil em cada uma delas. E mais 3 caixas com 44 livros de poesia em cada uma delas. Então, foram 44, mais 44, mais 44, e antes 36, mais 36, mais 36, mais 36, né? Quantos livros a livraria recebeu ao todo? Então, você pode usar a multiplicação ou a soma, calcule todos os livros e responda. 3. Fernanda vende picolés na praia de Ipanema, no município do Rio de Janeiro. No último sábado, ela começou o dia com 80 picolés para vender. Até às 11 horas da manhã, Fernanda tinha vendido a metade do total de picolés. Metade dividido por 2. Quantos picolés ainda havia para vender? Então, você pode dar um pause no vídeo, terminar de fazer a número 2 e a número 3 sozinhos, tá bom? Pode dar um pause e fazer sozinho. A prof vai colocar as respostas para você corrigir depois. Então, não tem graça se você copiar, né? Você tem que tentar fazer sozinho e depois ver se acertou ou não, para poder colocar um certinho no seu livro. Então, pode dar um pause no vídeo. Então, aqui estão as respostas da letra A, 172, da número 1. Letra B, 195. Letra C, 574. Se você acertou, você está de parabéns. Coloque um certinho lá, tá bom? Número 2, 276 livros ao todo. E a número 3, que vai apagar para colocar a resposta da número 3. Se você não fez ainda, passa. Senão não tem graça, a gente aprende tentando, exercitando, fazendo e até errando. E daí a gente aprende para não errar mais. Número 3, a resposta é...
ainda havia 40 picolés para vender. E aí, você acertou? Se você acertou, parabéns. Se você errou, tudo bem. É assim que a gente aprende, tá bom? Parabéns para você que acertou. Super beijo da prof. Tchau, tchau. E não esquece de colocar um certinho lá. E até amanhã. Tchau, gente.